Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra, nós iniciamos esta semana na Tua presença, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Tu és o princípio e o fim, o Deus que abre caminhos, que sustenta os Teus filhos e que renova as forças daqueles que confiam no Teu nome. Hoje nos colocamos diante de Ti com humildade e fé, pedindo que a presença e o agir do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre nossas famílias durante todos os dias que estão começando. Pai amado, consagramos esta semana a Ti. Cada compromisso, cada decisão, cada desafio e cada oportunidade entregamos em Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo vá à nossa frente, preparando o caminho, removendo obstáculos invisíveis e nos livrando de todo mal. Que nenhuma armadilha prospere, que nenhuma palavra contrária tenha força e que todo plano que não venha de Ti seja frustrado pelo Teu poder. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nossas casas. Que haja paz nos lares, união entre os familiares, diálogo onde houve silêncio e perdão onde houve ferida. Que o Teu agir restaure relacionamentos, fortaleça casamentos, aproxime pais e filhos e traga harmonia onde havia tensão. Que esta semana seja marcada por reconciliação, cuidado e proteção divina. Espírito Santo, governa nossas emoções, pensamentos e atitudes. Dá-nos sabedoria para tomar decisões corretas, equilíbrio para enfrentar pressões e discernimento para não cair em enganos. Afasta de nós toda ansiedade excessiva, todo medo do futuro e toda opressão que tenta roubar nossa paz. Enche nosso coração com fé, confiança e esperança renovada. Pai, abençoa o trabalho de cada pessoa que ora agora. Abre portas de oportunidade, traz provisão financeira, dá criatividade e excelência em tudo o que for feito. Que esta semana seja produtiva, frutífera e abençoada. Guarda nossa saúde, fortalece nosso corpo e renova nossa mente. Que possamos terminar cada dia com gratidão e começar cada manhã com expectativa no Teu cuidado. Que este canal continue sendo instrumento do Teu agir. Que cada oração publicada aqui alcance vidas, cure corações e fortaleça famílias. Que cada inscrito experimente testemunhos reais do Teu poder ao longo desta semana. Declaramos que estamos debaixo da Tua graça, guardados pelo Teu amor e conduzidos pelo Teu Espírito. E você que ainda não está inscrito neste canal de oração e ensino da Palavra de Deus, inscreva-se agora e faça parte desta corrente de fé. Ative as notificações e caminhe conosco nesta jornada de oração e crescimento espiritual. Aqui buscamos juntos a presença de Deus para começar e viver cada semana debaixo da sua direção. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 91 para começar a semana. Deus te defende dos ataques contra a sua família. Talvez você pense que está apenas começando mais uma semana. A agenda já está na sua mente. Os compromissos estão alinhados. As responsabilidades esperam por você. Segunda-feira parece apenas mais um ciclo natural da vida. Mas a palavra de Deus revela algo que vai além da rotina. O Salmo 91 começa com uma afirmação que não pode ser ignorada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa declaração não foi escrita para momentos de desespero apenas. Ela é uma estratégia espiritual para quem entende que existe uma guerra invisível acontecendo antes mesmo do primeiro compromisso da semana. Efésios 6:12 afirma que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso significa que aquilo que você vê não é tudo o que existe. Enquanto você organiza sua rotina, há uma dimensão espiritual tentando influenciar decisões, ambientes e emoções.
O mundo invisível não entra em pausa. Ele se movimenta, disputa territórios e tenta agir onde encontra brechas. Agora pense com clareza e racionalidade. Se a batalha não é apenas física, faz sentido começar a semana apenas com planejamento humano? Se existe uma influência espiritual tentando afetar sua casa, suas decisões e sua paz, por que sair de casa sem cobertura espiritual? O medo pelos filhos, a preocupação com o casamento, a instabilidade emocional que às vezes surge sem explicação, conflitos que aparecem do nada, nada disso é apenas coincidência. Muitas vezes é pressão espiritual tentando desestabilizar aquilo que Deus estabeleceu como projeto sagrado. A família. João 10:10 é direto quando declara que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele não espera grandes eventos para agir. Ele tenta roubar a harmonia do lar através de palavras mal colocadas. Tenta matar a confiança com pequenas suspeitas. Tenta destruir relacionamentos por meio de orgulho e falta de diálogo. E se você não percebe essa dinâmica, pode acabar reagindo apenas no nível humano, aumentando o que poderia ser neutralizado espiritualmente. Mas existe uma verdade superior. Deus não observa sua casa à distância. Ele não é espectador da sua semana. Ele é defensor ativo. O Salmo 91 não fala de um Deus passivo, fala de um Deus que cobre, que livra, que guarda, que envia anjos, que estabelece limites ao mal. Habitar no esconderijo do Altíssimo é decisão consciente. Não é visitar Deus quando o problema explode, é permanecer nele antes que o problema se forme. Talvez você esteja sentindo uma pressão que não consegue explicar. Um peso antecipado em relação aos próximos dias, uma sensação de que algo precisa ser alinhado espiritualmente. Essa percepção não é fraqueza, é discernimento. O Espírito Santo muitas vezes alerta antes do impacto. Ele chama a vigilância antes que a ameaça se manifeste. Ele convida ao posicionamento antes que a crise se instale. Começar a semana dentro do esconderijo do Altíssimo é um ato de inteligência espiritual. É reconhecer que você não controla todas as variáveis, mas conhece aquele que governa sobre todas elas. É entender que a proteção divina não começa depois do ataque, começa antes dele. É agir preventivamente, consagrando sua casa, sua mente e seus caminhos ao Senhor. Hoje você não está aqui por acaso. Existe um chamado para posicionamento. Existe uma convocação para sair do modo automático e entrar em vigilância consciente. Deus estabelece proteção sobre sua casa quando você decide habitar na presença dele. Ele cria limites espirituais ao redor da sua família. Ele impede que ataques prosperem. Ele prepara livramentos que você talvez nem perceba. No final deste vídeo, nós vamos fazer uma oração profética poderosa, baseada no Salmo 91, para blindar sua família e estabelecer cobertura espiritual sobre esta semana. Mas antes de orar, você precisa entender algo fundamental. Sua casa não é apenas um espaço físico, ela é território espiritual. E quando há território, há disputa. É sobre isso que vamos falar agora. Sua casa não é apenas um endereço registrado em documentos. Ela é território espiritual. E todo território carrega influência, governo e identidade. Quando Josué declarou, "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor", ele não estava fazendo apenas uma afirmação emocional. Ele estava estabelecendo autoridade espiritual sobre o ambiente da sua família. Ele compreendia que o lar é um campo de decisão constante, onde valores são plantados e destinos são moldados. Se existe batalha espiritual, existe disputa por territórios. E o território mais sensível é a família, porque é dentro de casa que a fé é ensinada ou esquecida, que a identidade é fortalecida ou fragilizada, que o caráter é formado ou distorcido.
O inimigo não precisa destruir tudo de uma vez. Ele tenta infiltrar pequenas tensões, ruídos de comunicação, frieza espiritual gradual. Ele sabe que, se enfraquecer o ambiente, enfraquece as pessoas. Pense de maneira lógica. Se a família é projeto de Deus desde Gênesis, ela naturalmente se torna alvo de oposição. O casamento foi instituído por Deus. Os filhos são herança do Senhor. A aliança familiar carrega propósito eterno. Portanto, ataques contra o lar não são meramente coincidências emocionais. Muitas vezes são tentativas de desestabilizar um projeto que tem valor espiritual. Quantas vezes conflitos aparentemente pequenos se tornaram discussões maiores? Quantas vezes um comentário gerou uma reação desproporcional? Quantas vezes o silêncio criou distância? Esses movimentos começam no invisível. Efésios 6:12. Nos lembra que não lutamos contra carne e sangue. Quando você entende isso, sua postura muda. Você deixa de enxergar apenas a pessoa e passa a discernir a influência por trás da situação. Isso não significa culpar forças espirituais por cada erro humano, mas significa não ignorar a dimensão invisível da realidade. O território da sua casa precisa de governo. E todo território sem governo, claro, se torna vulnerável. Quando Deus é reconhecido como Senhor do lar, estabelece-se ordem. Quando ele é ignorado, outras influências tentam ocupar espaço. O Salmo 91 começa com habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar implica permanência. Permanência implica decisão. Você decide quem governa seu território. Você decide quais princípios moldam seu ambiente. Você decide se sua casa será conduzida por impulsos momentâneos ou por valores eternos. Existe também uma herança espiritual em jogo. As escolhas que você faz hoje impactam a próxima geração. A atmosfera que você permite dentro de casa molda a percepção que seus filhos terão de Deus, de fé e de relacionamento. O inimigo tenta atacar o presente, mas também tenta comprometer o futuro. Por isso, a vigilância não é paranoia, é responsabilidade. Quando você começa a semana consciente de que sua casa é território espiritual, você não sai de forma automática. Você ora antes de sair. Você declara antes de agir. Você estabelece limites espirituais antes que tensões avancem. Você entende que seu lar não está entregue ao acaso, mas precisa de governo intencional. E se a casa é território, então o Salmo 91 revela onde esse território encontra segurança. Existe um lugar específico de proteção. Não é geográfico, é espiritual. É o esconderijo do Altíssimo. É sobre esse lugar de posicionamento que precisamos refletir agora, porque proteção começa com decisão. O Salmo 91 não começa falando de livramento, começa falando de posicionamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar é permanecer. Não é visitar quando surge um problema. Não é recorrer apenas em momentos de medo. É escolher viver debaixo de uma cobertura espiritual de forma contínua. Essa palavra muda completamente a maneira como você começa a semana. Muitas pessoas querem a proteção do Salmo 91 sem assumir a postura do Salmo 91. Querem livramento sem permanência. Querem segurança sem relacionamento. Mas o texto é claro. Há um esconderijo e ele não é automático. Ele é acessado por decisão. Habitar é escolha diária, consciente, intencional. Pense de forma lógica. Se existe uma batalha invisível e se sua casa é território espiritual, então é necessário um lugar de proteção constante. O esconderijo do Altíssimo não é fuga da realidade, é posicionamento estratégico dentro dela. Não significa ausência de desafios, mas presença de cobertura enquanto eles acontecem. Habitar no esconderijo significa começar a semana dentro da presença de Deus antes de enfrentar qualquer ambiente externo.
Significa consagrar seus pensamentos antes das decisões. Significa alinhar seu coração antes das conversas difíceis. Significa colocar sua família sob a autoridade divina antes que tensões surjam. Muitos começam a semana apenas organizando tarefas. Poucos começam organizando o interior. E é justamente no interior que as maiores batalhas acontecem. Se sua mente já começa dispersa, ansiosa ou sobrecarregada, qualquer pressão externa se torna maior. Mas quando você decide habitar na presença de Deus, sua perspectiva muda. Você não enfrenta os dias sozinho, você enfrenta com consciência espiritual. O esconderijo não é lugar de medo, é lugar de intimidade. É onde você reconhece que não controla tudo, mas confia em quem controla. É onde você entrega preocupações antes que elas se transformem em ansiedade. É onde você fortalece sua fé antes que ela seja testada. Existe também uma dimensão prática. Habitar envolve disciplina espiritual. Envolve separar tempo, buscar a palavra, silenciar distrações, cultivar sensibilidade ao Espírito Santo. Não é um ato místico distante da realidade, é uma prática concreta que fortalece sua postura diante da vida. Quando você começa a semana nesse esconderijo, algo muda dentro de você. A pressa diminui, a clareza aumenta, a insegurança perde espaço. Você se torna mais atento às suas palavras, mais cuidadoso nas decisões, mais sensível às influências ao redor. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. O Salmo 91 promete descanso à sombra do Onipotente, mas o descanso é consequência de permanência. Quem habita, descansa. Quem se posiciona, desfruta da cobertura. E se existe um lugar de posicionamento, então existe também uma promessa de proteção ativa que se manifesta antes do impacto. É sobre essa sombra do Onipotente, essa cobertura constante que age antes da ameaça se materializar, que vamos refletir agora. A sombra do Onipotente não é uma imagem poética vazia, é uma declaração de cobertura constante. Quando o Salmo 91 afirma que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, ele está revelando um princípio profundo. Proteção não começa no momento do impacto, começa antes dele. A sombra existe antes que o sol queime. Ela acompanha, envolve, protege de forma contínua. Deus não age apenas quando o problema explode. Ele se move antes que a ameaça se torne visível. Essa é a diferença entre um Deus reativo e um Deus soberano. O Pai não é surpreendido por crises da sua semana. Ele não descobre situações ao mesmo tempo que você. Ele conhece cada dia antes que ele exista. Se ele é onipotente, nada escapa ao seu governo. Pense com clareza. Se Deus sabe o que pode acontecer nos próximos dias, faz sentido acreditar que ele pode preparar proteção antecipada. A sombra do Onipotente representa esse cuidado prévio. Antes que uma palavra injusta seja lançada contra você, ele pode fortalecer seu interior. Antes que uma decisão errada seja tomada, ele pode gerar discernimento. Antes que um conflito se intensifique, ele pode suavizar corações. Muitos confundem fé com superstição. Acham que declarar o Salmo 91 é repetir palavras esperando que nada aconteça. Mas a verdadeira fé é confiança consciente na soberania de Deus. Não é negar a existência de desafios. É reconhecer que há cobertura mesmo quando eles surgem. A sombra não elimina o ambiente externo, mas limita seus efeitos. A proteção preventiva de Deus também se manifesta através do Espírito Santo. Ele traz alertas internos, convicções sutis, direcionamentos que parecem simples, mas evitam grandes consequências. Quantas vezes você já foi preservado de algo maior sem perceber? Um atraso que parecia inconveniente, uma conversa que não aconteceu, uma decisão que foi adiada,
Muitas vezes, isso é a sombra do Onipotente atuando. Começar a semana debaixo dessa sombra é mudar sua mentalidade. Você não entra nos dias esperando o pior. Você entra consciente de que há cobertura. Isso altera sua postura diante de desafios. Você reage com equilíbrio, não com desespero. Você enfrenta tensões com firmeza, não com medo. A sombra também fala de proximidade. Para estar debaixo dela, é necessário estar perto. Não se trata de distância religiosa, mas de relacionamento real. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais consciente se torna dessa cobertura. Quanto mais você se posiciona espiritualmente, mais sensível fica a ação preventiva do Senhor. E se existe proteção antes do impacto, então precisamos reconhecer onde o ataque costuma tentar se manifestar primeiro. Muitas vezes, ele não começa com grandes tragédias, mas com algo mais sutil e perigoso, a paz da família. É sobre essa tentativa de roubar a harmonia do lar que vamos refletir agora. O ataque mais estratégico do inimigo quase nunca começa com algo visível e dramático. Ele começa tentando roubar a paz da família. João 10:10 revela a intenção clara do ladrão: roubar, matar e destruir. Antes de destruir grandes estruturas, ele tenta roubar a harmonia. Antes de matar sonhos, tenta matar a confiança. Antes de causar separações definitivas, planta pequenas divisões. A paz do lar é um dos bens espirituais mais preciosos que você possui. É dentro de casa que você recupera forças, compartilha vulnerabilidades e constrói alianças. Quando a paz é abalada, tudo ao redor parece mais pesado. Um problema no trabalho se torna maior quando o ambiente doméstico está instável. Uma decisão simples se torna difícil quando há tensão emocional acumulada. O inimigo sabe disso. Ele tenta agir nas pequenas coisas. Um comentário mal interpretado, um silêncio prolongado, uma resposta dita em tom errado. Pequenos episódios que, se não forem tratados, criam rachaduras. E essas rachaduras se tornam portas para ressentimento, distanciamento e frieza espiritual. Muitas vezes, o problema não é o fato em si, mas a reação a ele. Quando a mente já está sobrecarregada e o coração desprotegido, qualquer situação parece maior do que realmente é. A ausência de vigilância espiritual abre espaço para impulsividade, e decisões tomadas no impulso costumam gerar arrependimento. Por isso, a proteção do Salmo 91 não é apenas contra perigos externos, mas contra influências internas que desestabilizam o lar. Deus não deseja apenas livrar você de acidentes ou crises visíveis. Ele deseja preservar a atmosfera da sua casa. Ele quer manter unidade, confiança e diálogo. Quando você começa a semana consciente dessa realidade, você passa a agir com mais prudência. Você pensa antes de responder. Você escolhe palavras com cuidado. Você busca reconciliação antes que o orgulho se fortaleça. Essa postura não é fraqueza, é sabedoria espiritual. O Espírito Santo atua exatamente nesse ponto. Ele pode interromper uma palavra antes que ela seja dita. Pode gerar arrependimento rápido antes que o ressentimento se instale. Pode restaurar um diálogo antes que o silêncio se torne distância permanente. Essa é a ação amorosa de Deus dentro do lar. Se o inimigo tenta roubar a paz, Deus trabalha para preservá-la. Se o ladrão tenta matar a confiança, o Senhor fortalece vínculos. Se há tentativa de destruição, Cristo se posiciona como escudo e restaurador. Mas os ataques nem sempre são diretos. Muitas vezes vêm como armadilhas invisíveis, decisões precipitadas e caminhos aparentemente inofensivos. É sobre esse livramento silencioso das armadilhas que o Salmo 91 também fala. E é isso que vamos entender agora. O Salmo 91 declara que Deus livra do laço do passarinheiro. Essa expressão carrega uma imagem estratégica. O laço não é um ataque direto. É uma armadilha preparada com cuidado, escondida, quase imperceptível.
O passarinheiro não corre atrás do pássaro de forma evidente. Ele prepara o terreno, posiciona o laço e espera. Assim também funcionam muitas armadilhas espirituais. Nem todo perigo chega de forma escancarada. Muitas vezes, ele se apresenta como oportunidade aparentemente inofensiva, como decisão rápida que parece vantajosa, como amizade que parece conveniente. O laço não parece ameaça à primeira vista. Ele se camufla, ele seduz, ele convence. Quantas decisões precipitadas já trouxeram consequências duradouras? Quantas escolhas feitas sob emoção acabaram gerando dor que poderia ter sido evitada? O laço do passarinheiro pode ser uma palavra dita no momento errado, um acordo fechado sem discernimento, uma influência aceita sem avaliação espiritual. Ele não precisa destruir imediatamente, basta prender. O inimigo trabalha com armadilhas porque sabe que o ser humano reage ao que vê, mas raramente percebe o que está oculto. Por isso, o livramento de Deus é tão poderoso. Ele não apenas protege do que é evidente, ele livra do que você nem percebeu que existia. Ele vê a armadilha antes que você pise nela. Esse livramento acontece de diversas formas. Às vezes, é um atraso que frustra seus planos. Às vezes, é uma porta que se fecha quando você estava certo de que deveria se abrir. Às vezes, é uma inquietação no coração que impede você de seguir adiante. O Espírito Santo atua como alerta silencioso, desviando seus passos antes que o laço se aperte. Começar a semana consciente dessa promessa muda sua postura. Você não age apenas por impulso, você busca discernimento. Você pede direção antes de assumir compromissos importantes. Você avalia decisões não apenas pela aparência, mas pelos princípios da palavra. Isso não elimina riscos, mas reduz drasticamente armadilhas evitáveis. O laço também pode ser emocional. Pensamentos repetitivos que criam insegurança. Comparações constantes que geram insatisfação. Mágoas antigas que voltam à mente e reacendem ressentimentos. Se esses padrões não forem interrompidos, tornam-se prisões internas. E prisões emocionais afetam toda a dinâmica familiar. Mas o Deus que livra do laço é o mesmo que ilumina o caminho. Ele não apenas solta quem já foi preso, ele evita que a prisão aconteça. Essa é a ação preventiva do amor divino. Ele age antes da queda. Ele protege antes do erro se consolidar. E mesmo quando a semana traz pressões que se intensificam durante a noite, quando a mente parece não descansar, o Salmo 91 continua revelando proteção, porque o ataque não se limita ao dia. Muitas vezes, ele tenta agir quando tudo está em silêncio. É sobre essa proteção contra o medo noturno que vamos refletir agora. O Salmo 91 declara que você não temerá o terror noturno. Essa expressão vai além de medo literal da escuridão. A noite simboliza o momento em que o silêncio amplia pensamentos, quando as distrações cessam e a mente começa a revisitar preocupações. É nesse período que muitos enfrentam ansiedade, insônia e cenários imaginados que parecem mais reais do que a própria realidade. Durante o dia, compromissos ocupam a mente, mas quando a noite chega, aquilo que foi reprimido durante horas ganha força. Preocupações com os filhos, contas a pagar, decisões pendentes, conflitos mal resolvidos. O inimigo tenta usar esse momento de vulnerabilidade para plantar medo. Ele sabe que uma mente inquieta enfraquece o espírito. O terror noturno pode se manifestar como pensamentos repetitivos que não cessam. Pode ser a sensação de que algo está prestes a dar errado. Pode ser um peso emocional difícil de explicar, e quando isso se torna frequente, afeta o descanso, altera o humor e impacta a dinâmica familiar no dia seguinte. Mas a promessa do Salmo 91 é clara. Você não precisa viver dominado por esse medo. O Deus que guarda durante o dia também protege durante a noite.
Ele não apenas observa seu sono, ele vela por você enquanto você descansa. O Espírito Santo trabalha onde sua consciência não alcança. Existe uma dimensão espiritual no descanso. Dormir em paz é sinal de confiança. Quando você entrega suas preocupações ao Senhor antes de fechar os olhos, algo muda internamente. A mente desacelera. O coração encontra estabilidade. A paz de Deus começa a guardar pensamentos que antes estavam desordenados. Quantas decisões ruins já foram tomadas após noites mal dormidas? Quantas palavras foram ditas com irritação por causa de exaustão acumulada? O ataque noturno não é apenas emocional. Ele prepara terreno para reações desequilibradas no dia seguinte. Por isso, a proteção divina nesse momento é estratégica. O Espírito Santo atua como consolador também durante a noite. Ele pode trazer lembrança de promessas, gerar segurança interior, afastar pensamentos que não vêm de Deus. Quando você começa a semana entregando seu descanso ao Senhor, você está fortalecendo seu interior para enfrentar o dia com equilíbrio. O medo noturno tenta ampliar problemas. A presença de Deus reduz a perspectiva do medo e amplia a visão da fé. Você começa a perceber que aquilo que parecia gigantesco perde força diante da soberania divina. O que parecia inevitável se torna administrável. E mesmo que ao seu redor existam crises, notícias difíceis e instabilidade social, o Salmo 91 continua revelando uma diferença clara entre quem confia e quem vive dominado pelo medo. Porque a promessa não é isolamento do mundo, mas proteção em meio a ele. É sobre essa promessa poderosa que afirma que 1000 cairão ao seu lado, mas você não será atingido, que vamos refletir agora. O Salmo 91 afirma que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Essa declaração não ignora a existência de crises ao redor. Pelo contrário, ela reconhece que situações difíceis podem acontecer perto de você. Pessoas podem enfrentar perdas, instabilidade pode surgir na sociedade, notícias negativas podem se multiplicar. O texto não promete ausência de turbulência coletiva, mas proteção individual dentro dela. Vivemos em um tempo de excesso de informação. A cada dia surgem relatórios alarmantes, estatísticas preocupantes, previsões pessimistas. Esse ambiente constante de más notícias cria um clima de insegurança. Mesmo quando nada está acontecendo diretamente com você, a percepção de risco se intensifica. O medo coletivo tenta se infiltrar no interior. É nesse cenário que a promessa do Salmo 91 se torna estratégica. Ela estabelece uma distinção espiritual. Você pode estar no mesmo ambiente que outros, mas não está sob a mesma cobertura espiritual. Confiar em Deus não significa isolamento físico, mas alinhamento espiritual. É possível viver em meio à instabilidade sem ser dominado por ela. Essa promessa não é arrogância espiritual, é confiança fundamentada. Não significa que você jamais enfrentará desafios, mas significa que aquilo que destrói outros não terá autoridade final sobre sua vida quando você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. A diferença não está na ausência de crises externas, mas na presença constante de proteção divina. Pense racionalmente. Se sua confiança depende apenas do cenário externo, ela será frágil. Mas se sua confiança está ancorada na soberania de Deus, ela se mantém estável mesmo quando o ambiente muda. Essa estabilidade interior é resultado de posicionamento espiritual, não de circunstâncias favoráveis. Quando 1000 caem ao lado, a tentação é pensar que você será o próximo. O medo se torna contagioso. Mas o Salmo 91 chama você a uma postura diferente. Ele convida a confiar na proteção de um Deus que estabelece limites ao mal. Ele lembra que nem tudo o que acontece ao redor precisa acontecer com você. Essa promessa também se aplica à sua família.
Seus filhos podem estar expostos a influências sociais complexas. Seu lar pode estar inserido em um contexto de pressões econômicas e culturais. Mas a diferença é a cobertura espiritual. Quando Deus é reconhecido como Senhor do território, há distinção. Isso não elimina responsabilidade. Você continua educando, vigiando, orientando, mas faz isso com consciência de que não depende apenas da sua capacidade. Existe uma mão soberana sustentando sua casa. E se Deus estabelece essa distinção em meio à crise coletiva, Ele também mobiliza recursos espirituais específicos para guardar seus caminhos. O Salmo 91 não fala apenas de proteção abstrata, fala de anjos enviados com propósito. É sobre essa ação invisível e poderosa que vamos refletir agora. O Salmo 91 declara que Deus dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Essa afirmação revela algo profundo sobre o cuidado divino. O Senhor não apenas promete proteção abstrata, Ele mobiliza recursos espirituais específicos para preservar sua vida e sua família. Anjos não agem por iniciativa própria, eles obedecem a ordens do Altíssimo. Isso significa que existe comando celestial operando a seu favor. Muitas vezes você não percebe o que foi evitado. Não percebe o acidente que não aconteceu, a decisão errada que foi interrompida, o conflito que não se intensificou. A atuação angelical é silenciosa, mas eficaz. Ela não busca espetáculo, busca proteção. E essa proteção se estende aos seus caminhos diários, não apenas a momentos extraordinários. Todos os seus caminhos incluem deslocamentos, ambientes profissionais, escolas, reuniões, conversas, escolhas. Não se trata apenas de grandes perigos, mas de detalhes da rotina. O Deus que governa o universo se importa com cada passo. Ele conhece os trajetos que você fará nesta semana antes mesmo de você planejá-los. Essa promessa amplia sua percepção espiritual. Você não está caminhando sozinho por ambientes imprevisíveis. Há vigilância invisível acompanhando seus passos. Isso não elimina prudência, mas fortalece confiança. Você continua atento, mas não vive dominado por medo. É importante entender que a proteção angelical não substitui sua responsabilidade espiritual. Ela acompanha aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Existe relação entre posicionamento e cobertura. Quando você se coloca debaixo da autoridade de Deus, entra em alinhamento com o governo celestial. Imagine começar a semana sabendo que seus filhos não estão apenas sob seus cuidados, mas sob ordens divinas. Que sua casa não está exposta ao acaso, mas guardada por intervenção espiritual. Essa consciência gera descanso interior. Você continua fazendo sua parte, mas não carrega o peso sozinho. Há também uma dimensão de batalha nessa promessa. Se há anjos enviados para guardar, é porque existe oposição tentando agir. A proteção angelical é resposta à realidade do conflito invisível. Deus não ignora a guerra espiritual, Ele responde a ela com autoridade. Quando você declara o Salmo 91 sobre sua família, você não está repetindo palavras vazias. Você está reafirmando uma promessa que envolve mobilização celestial. Está reconhecendo que existe governo espiritual ativo ao seu redor. E se há anjos guardando seus caminhos, há também proteção específica contra pragas que tentam atingir o ambiente da sua casa. O Salmo 91 continua revelando que nenhuma praga chegará à sua tenda. É sobre essa promessa e seu significado profundo que vamos refletir agora. O Salmo 91 afirma que nenhuma praga chegará à sua tenda. Essa declaração precisa ser compreendida além do aspecto físico. A tenda representa o lar, o ambiente onde a vida acontece. Praga não é apenas doença no corpo. É tudo aquilo que se espalha silenciosamente e corrói aos poucos.
pode ser enfermidade, mas também pode ser desânimo constante, frieza espiritual, divisão emocional, falta de diálogo e desgaste acumulado. Pragas têm uma característica em comum. Começam pequenas e se multiplicam rapidamente. Uma pequena mágoa pode crescer até se tornar ressentimento profundo. Um hábito prejudicial pode se tornar padrão destrutivo. Uma rotina sem oração pode evoluir para distanciamento espiritual. Quando não há vigilância, a praga se instala no ambiente. O Salmo 91 não nega que pragas existam no mundo. Ele estabelece limite espiritual. Não chegará à sua tenda. Isso implica governo, implica autoridade sobre o território da casa. Quando Deus é reconhecido como Senhor do lar, Ele estabelece barreiras invisíveis que impedem a proliferação do mal. Pense de forma lógica. Se uma praga se espalha pela repetição e pela ausência de intervenção, a proteção divina atua, interrompendo o ciclo antes que ele se consolide. O Espírito Santo pode gerar arrependimento antes que o erro se torne hábito. Pode restaurar diálogo antes que o silêncio vire distância. Pode reacender fé antes que a frieza se torne permanente. Essa promessa também traz responsabilidade. Não basta declarar proteção e ignorar atitudes. A cobertura espiritual caminha junto com posicionamento consciente. Você vigia suas palavras, administra emoções, cultiva comunhão. Deus protege, mas você coopera. Nenhuma praga chegará à sua tenda significa que aquilo que destrói outros lares não precisa destruir o seu. O ambiente social pode estar contaminado por medo, desconfiança e agressividade, mas sua casa pode manter outra atmosfera. A diferença está na presença de Deus estabelecendo governo. Imagine iniciar a semana com essa convicção firme. Você não vive esperando que algo negativo se instale. Você age preventivamente. Você ora antes da tensão. Você conversa antes do conflito crescer. Você corrige antes do hábito se consolidar. Essa postura reduz drasticamente danos que poderiam se expandir. E quando houver tentativas de acusação, inveja ou palavras lançadas contra sua família, existe uma promessa complementar que reforça essa proteção. Isaías 54:17 declara que nenhuma arma forjada prosperará. Não apenas a praga não se instala, como estratégias contra você não terão sucesso final. É sobre essa dimensão jurídica e espiritual da proteção que vamos refletir agora. Isaías 54:17 declara que nenhuma arma forjada contra você prosperará e que toda língua que se levantar contra você em juízo será condenada. Essa promessa amplia a proteção do Salmo 91 para uma dimensão jurídica espiritual. Não fala apenas de pragas ou perigos físicos, mas de estratégias planejadas, acusações articuladas e palavras direcionadas com intenção de ferir. Uma arma forjada não surge por acaso. Ela é pensada, preparada, moldada. Da mesma forma, há situações que parecem organizadas contra você. Comentários que circulam nos bastidores, críticas que tentam enfraquecer sua credibilidade, inveja disfarçada de opinião, julgamentos precipitados que geram desgaste emocional. Essas são armas modernas. A promessa não afirma que a arma não será forjada. Ela pode até ser preparada. O que o texto garante é que não prosperará. Isso significa que não alcançará o propósito final de destruição. Pode haver confronto, pode haver tensão, mas o resultado não será derrota quando você está debaixo da cobertura divina. Existe também a questão das palavras. Línguas que se levantam em juízo representam acusações, distorções da verdade e tentativas de manchar reputação. Quantas vezes palavras ditas por outros causaram inquietação dentro de casa? Quantas vezes uma opinião negativa gerou dúvida ou insegurança? A Bíblia reconhece o poder destrutivo da língua, mas também afirma que Deus estabelece limite.
Essa dimensão jurídica revela que há um tribunal espiritual maior que qualquer julgamento humano. Quando você começa a semana consciente disso, sua postura muda. Você não vive tentando controlar a opinião de todos. Você não se desespera diante de críticas. Você faz sua parte com integridade e confia na justiça divina. A proteção espiritual não é isolamento da realidade, é garantia de que a realidade não terá a palavra final. Se houver tentativa de ataque contra sua família, Deus intervém. Se houver plano oculto, Ele frustra. Se houver acusação injusta, Ele expõe a verdade no tempo certo. Essa convicção gera estabilidade emocional. Você não reage impulsivamente a cada comentário. Você não se deixa consumir por medo de conspirações. Você entende que existe governo superior atuando sobre sua história. Isso traz equilíbrio e evita decisões precipitadas movidas por insegurança. Quando Isaías declara que essa é a herança dos servos do Senhor, ele está lembrando que proteção é parte da aliança. Não é privilégio de alguns, é promessa para quem se posiciona em Deus. E essa aliança encontra seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Porque o Salmo 91 não é apenas uma promessa isolada do Antigo Testamento. Ele aponta para uma realidade que se manifesta plenamente na pessoa de Cristo. É sobre essa conexão entre o Salmo 91 e Jesus que vamos refletir agora. O Salmo 91 encontra seu cumprimento mais profundo em Jesus Cristo. Quando olhamos para o deserto, vemos o tentador citando justamente esse salmo para tentar distorcer a confiança do Filho de Deus. Mas Jesus respondeu com a palavra, mostrando que proteção não é manipulação de promessas, é relacionamento obediente com o Pai. Ele venceu o ataque não ignorando a Escritura, mas interpretando-a corretamente. Cristo não apenas citou a palavra, ele viveu a essência dela. Ele habitava na presença do Pai. Ele confiava na soberania divina mesmo diante da oposição. Ele enfrentou perseguição, injustiça e ameaça, mas nenhuma arma prosperou contra o propósito eterno que estava sobre sua vida. A cruz parecia derrota, mas tornou-se vitória definitiva. Quando você declara o Salmo 91 sobre sua casa, você não está apenas repetindo um texto antigo. Você está se apoiando na obra consumada de Jesus. Ele é a manifestação concreta da proteção divina. Ele venceu o acusador. Ele derrotou o poder do pecado. Ele estabeleceu autoridade espiritual para aqueles que creem. Essa compreensão muda a forma como você aplica a promessa. Não é superstição, é fé fundamentada na obra de Cristo. Ele é o refúgio encarnado. Ele é a sombra do Onipotente revelada ao mundo. Ele é o escudo que intercede continuamente por você diante do Pai. Jesus também ensinou que quem permanece nele dá fruto. Permanecer é a mesma lógica de habitar. Não é visita ocasional, é conexão contínua. Quando sua família está enraizada em Cristo, há estabilidade mesmo em meio a tempestades. A proteção não é ausência de desafios, é presença constante do Salvador. Pense racionalmente. Se Cristo venceu a maior batalha espiritual da história, a batalha contra o pecado e a morte, faz sentido confiar que Ele também governa sobre as batalhas menores da sua semana. Nada que você enfrente está fora do alcance da autoridade dele. A cruz estabelece uma aliança que garante acesso ao esconderijo do Altíssimo. Você não entra por mérito próprio, entra pela graça. Isso fortalece sua confiança. Você não depende da sua perfeição para ser protegido, depende da fidelidade de Deus manifestada em Jesus. E se Cristo estabeleceu essa aliança, o Espírito Santo é quem aplica essa realidade diariamente dentro da sua casa. Ele é quem mantém viva a consciência da presença de Deus. Ele é quem alerta, corrige e direciona. É sobre essa atuação constante do Espírito Santo como sentinela do lar que vamos refletir agora. O Espírito Santo não é apenas uma doutrina, ele é presença ativa dentro da sua casa.
Jesus prometeu enviar o Consolador para guiar, ensinar e lembrar tudo o que ele disse. Isso significa que a proteção do Salmo 91 não é apenas uma declaração distante, é uma realidade aplicada diariamente pelo Espírito de Deus no ambiente do lar. Uma sentinela é alguém que vigia enquanto outros descansam. O Espírito Santo atua assim. Ele alerta antes que o erro se consolide. Ele corrige pensamentos antes que se transformem em atitudes. Ele direciona decisões antes que caminhos equivocados sejam escolhidos. Sua ação é silenciosa, mas profundamente eficaz. Quantas vezes você já sentiu uma convicção interior que o fez reconsiderar uma palavra ou uma atitude? Quantas vezes algo dentro de você disse para esperar, para não responder naquele momento, para refletir mais um pouco? Essa é a atuação amorosa do Espírito Santo protegendo seu ambiente. Ele não força escolhas, mas ilumina consequências. Ele não invade sua vontade, mas fortalece sua consciência. Quando você começa a semana sensível à voz do Espírito, suas decisões ganham maturidade. Você se torna menos impulsivo e mais prudente. Isso reduz conflitos, evita armadilhas e preserva a harmonia da família. O Espírito também atua no coração dos seus filhos e daqueles que convivem com você. Ele pode gerar arrependimento onde há erro, suavizar dureza onde há resistência, reacender fé onde houve esfriamento. A proteção não é apenas externa, é transformação interna. Se o inimigo tenta agir no oculto, o Espírito Santo revela o que precisa ser tratado. Se há clima pesado no ambiente, ele traz leveza. Se há desorientação, ele traz clareza. Essa é a presença que sustenta o lar quando desafios surgem. Começar a semana com essa consciência muda sua postura. Você não depende apenas de conselhos humanos ou estratégias racionais. Você depende de direção espiritual contínua. Isso não elimina o pensamento lógico, mas o aperfeiçoa, porque o Espírito Santo amplia sua percepção. Quando você reconhece essa sentinela divina dentro da sua casa, você não vive com medo do que pode acontecer. Você vive atento ao que Deus está fazendo, e essa atenção muda sua identidade. Você deixa de se enxergar como vítima das circunstâncias e passa a agir como alguém guardado por Deus. É exatamente essa mudança de mentalidade que precisa acontecer antes que a semana avance. Você não começa reagindo aos ataques, você começa declarando proteção. Você não está cercado pelo medo, você está guardado pela promessa. É sobre essa postura de guerreiro espiritual que vamos refletir agora. Começar a semana como guerreiro espiritual não significa agressividade, significa posicionamento. Muitas pessoas entram na segunda-feira reagindo ao que aparece, tentando apagar incêndios emocionais e resolver tensões acumuladas. Vivem como vítimas das circunstâncias, esperando que algo dê errado a qualquer momento. Mas o Salmo 91 convida você a outra postura. Você não começa cercado, você começa guardado. Existe uma diferença profunda entre reagir e declarar. Quem reage vive no ritmo do problema. Quem declara vive no ritmo da promessa. Quando você entende que sua casa está sob cobertura divina, sua mentalidade muda. Você não acorda temendo ataques, você desperta consciente de proteção. Essa mudança começa no interior. A vítima pensa que tudo acontece contra ela. O guerreiro espiritual reconhece que pode haver oposição, mas sabe que existe autoridade superior sobre sua vida. Ele não nega a existência da batalha, mas também não se submete ao medo. Pense racionalmente. Se Deus estabeleceu promessas claras de proteção, viver constantemente dominado por ansiedade é ignorar essa verdade. Isso não significa irresponsabilidade, mas confiança fundamentada. Você planeja, trabalha e se esforça, mas não permite que o medo determine suas decisões. Essa postura influencia toda a família.
Quando o líder do lar começa a semana com convicção espiritual, transmite segurança. Quando pais demonstram fé prática, filhos aprendem confiança. O ambiente muda porque a mentalidade muda. Ao invés de tensão antecipada, a expectativa de intervenção divina. O guerreiro espiritual não começa a semana tentando controlar tudo. Ele começa consagrando tudo. Ele declara que sua casa pertence ao Senhor. Ele afirma que nenhuma arma prosperará. Ele reconhece que anjos guardam seus caminhos. Ele confia que o Espírito Santo orienta cada decisão. Essa postura também impede reações impulsivas. Quando surge um desafio, você não se desespera. Você ora antes de agir. Você reflete antes de responder. Você lembra das promessas antes de imaginar o pior. Isso não elimina dificuldades, mas muda a forma como você atravessa cada uma delas. Começar como guerreiro espiritual é alinhar mente e coração à verdade da palavra antes que qualquer influência contrária tente se estabelecer. É assumir que sua identidade não é definida por crises, mas pela aliança com Deus. Agora que você compreendeu a batalha, o território, o esconderijo, a sombra, o livramento, a proteção angelical e a autoridade em Cristo, chegou o momento de transformar entendimento em clamor. Não apenas ouvir, mas declarar diante do céu. Prepare seu coração, porque agora vamos entrar na oração profética baseada no Salmo 91, estabelecendo proteção sobre sua família antes que esta semana avance no natural. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, como declara Efésios 6:12, mas contra forças espirituais que tentam agir de maneira invisível contra nossa casa. Antes que esta semana avance no natural, nós nos posicionamos no espiritual. Não queremos reagir depois do ataque. Queremos declarar Tua autoridade antes que qualquer arma seja levantada. Senhor, escolhemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Declaramos que esta família permanece debaixo da Tua presença. Que a sombra do Onipotente cubra cada membro deste lar. Que haja proteção constante, não apenas em momentos de perigo, mas em cada detalhe da rotina. Deus Todo-Poderoso, livra-nos do laço do passarinheiro. Se houver armadilhas preparadas, decisões que poderiam trazer prejuízo, influências disfarçadas de oportunidade que sejam reveladas e desfeitas antes que nos alcancem. Dá-nos discernimento, clareza e prudência. Em nome de Jesus Cristo, declaramos que nenhuma arma forjada contra esta família prosperará. Se houver palavras lançadas, acusações injustas ou intenções ocultas, que caiam por terra. Tu és nosso juiz e defensor. Estabelece limites espirituais ao redor desta casa. Senhor, envia teus anjos para guardarem todos os nossos caminhos, no sair e no entrar, no trabalho, na escola, nas conversas e decisões, que haja vigilância celestial. Que acidentes sejam evitados, conflitos sejam neutralizados e perigos sejam desviados. Espírito Santo, sentinela fiel, governa este lar. Corrige pensamentos antes que se tornem atitudes erradas. Acalma emoções antes que se transformem em discussões. Restaura a harmonia onde houver tensão. Reacende a fé onde houver cansaço espiritual. Pai, declaramos que nenhuma praga chegará à nossa tenda, nenhuma enfermidade, nenhuma divisão, nenhuma frieza espiritual terá permanência aqui. Esta casa pertence ao Senhor. Esta família serve ao Senhor. Antes que esta semana comece no natural, que ela já esteja protegida no espiritual. Que haja paz guardando nossa mente, confiança, fortalecendo nosso coração e direção, iluminando cada passo. O nome de Jesus é o escudo desta família. A presença do Espírito Santo é nossa cobertura constante e o Senhor é nossa fortaleza. Nós declaramos vitória, proteção e governo divino sobre esta semana. Em nome de Jesus, amém.